Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre o tema Uma Salvação Grandiosa. É a lição de número 2, de 14 de janeiro de 2018. Estamos iniciando o nosso primeiro trimestre de 2018 e já estudamos a primeira lição, que falamos sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos, e a carta aos Hebreus. Foi uma lição maravilhosíssima. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma salvação grandiosa. Antes de começarmos a nossa discussão, eu gostaria de agradecer a você que tem acompanhado aí os meus subsídios. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Continue acompanhando conosco, também deixando aí o seu like, o seu gostei. Isso ajuda a gente a promover o nosso canal para a glória do nome do Senhor e também para a edificação da sua vida. Você é superintendente da Escola Bíblica Dominical, você é professor, aluno, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa de maneira maravilhosa. O nosso textual está no livro de Hebreus, no capítulo 2, e o versículo 3, e diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, o qual, começada a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. A verdade prática diz: a salvação não é algo dado ao crente compulsoriamente. O cristão é exortado a ser vigilante e não negligente em relação a essa dádiva recebida. Então a salvação, ela não é dada ao crente compulsoriamente. Ou seja, não é algo que a pessoa recebe uma vez recebendo, e Deus escolheu alguns para receber essa salvação, e uma vez recebendo, nada precisa fazer. O crente, ele precisa trabalhar, batalhar pela fé que uma vez lhe foi entregue, como diz o apóstolo Judas, o meio-irmão de Jesus. Batalhar pela fé que uma vez nos foi entregue. A salvação nos foi dada graciosamente. É fato que nós não merecemos. É fato que a salvação começa e termina em Jesus. É fato que o homem é totalmente depravado e sem Jesus ele não consegue ser salvo. Mas é fato também que Deus nos chama para cooperar com a salvação, no sentido de perseverar na fé, no sentido de não negligenciar a fé, no sentido de não abandonar a fé. É possível abandonarmos a fé. É possível voltarmos atrás. Mesmo a salvação sendo grandiosa, mesmo a salvação sendo maravilhosa, é possível alguém rejeitar ou desprezar esse grande presente de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Hebreus, no capítulo 2, versículo de 1 a 18. Eu não vou ler, como sempre, nós não lemos, para a gente ganhar tempo no nosso subsídio. O nosso primeiro ponto é que nós vamos falar sobre uma salvação grandiosa. Antes de falar qualquer coisa sobre o nosso primeiro ponto, o salmista, ele já dizia: porque a nossa salvação, porque a nossa redenção é caríssima e os nossos recursos esgotariam antes. A nossa redenção é caríssima e os nossos recursos esgotariam antes. Não tem nada que nós possamos fazer para merecer ou para pagar essa grandiosa salvação. Ela é caríssima.
o apóstolo Pedro, né, falando sobre isso, né, sobre o valor da salvação, sobre a grandiosidade da salvação. Ele diz que não foi com ouro, nem com prata, nem com pedra preciosa, nem com coisa semelhante, que nós fomos comprados, né, da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus. É por isso que a salvação, ela é caríssima, é porque ela foi comprada para nós, com o precioso sangue de Jesus. E o escritor aos Hebreus, ele vai dizer em algum momento que não foi com sangue de bode, ou com sangue de touro, com sangue de qualquer outro animal, que nós fomos purificados. Ele fala que a nossa salvação, a nossa purificação, ela se deu pela bondade do Senhor, através do sangue derramado no Calvário. Por tudo isso, a salvação, ela é grandiosa. E no nosso primeiro item aqui, do primeiro ponto, ele vai dizer que a salvação, ela foi testemunhada pelo Senhor. Né? Diferente da lei de Moisés, as tábuas da lei, que foi entregue a Moisés, que foi testemunhada pelos anjos, né? No dia em que o Sinai fumegou, os anjos estavam lá testemunhando a entrega das tábuas da lei, né, que foram entregues a Moisés, foi entregue a Deus, né, foi entregue por Deus a Moisés. Os anjos foram testemunhas. Não é à toa que o povo de Israel tinha um grande apreço, né, aos anjos, né, tinha um grande apreço ao ministério, né, dos anjos. No entanto, a nossa salvação, ela não foi mediada por anjos, ela foi mediada pelo próprio Senhor Jesus. O nosso comentador, ele vai dizer aqui que a grandiosidade da salvação, ela se dá pelo fato de que Cristo é a testemunha da nossa salvação. Ele é o mediador da salvação, ele é a testemunha da salvação e ele próprio é a nossa salvação. O segundo item aqui, ele vai falar sobre proclamada pelos que a ouviram. A salvação, ela foi testemunhada pelos anjos e proclamada pelos que a ouviram. Aqueles que ouviram a salvação, né, foram tão impactados por ela. Aqueles que ouviram falar da salvação foram tão impactados que não tiveram outra alternativa a não ser transmitir essa grandiosa salvação a outro. Aí o que diz Pedro, ele diz o seguinte, ó, nós não podemos deixar de falar do que nós vimos e do que nós ouvimos. Interpelado, né, pelos seus perseguidores, né, pelo Império Romano no primeiro século, Pedro e João, preso, eles importa-nos servir a Deus e não aos homens. Importa-nos servir a Deus e não aos homens. E outra coisa, nós não podemos falar, deixar de falar do que nós vimos e do que nós ouvimos. Não só Pedro, João, mas todos os apóstolos do Senhor Jesus, eles falaram abertamente da palavra de Deus, testemunharam da salvação, mesmo que isso custasse a sua própria vida, como custou para os primeiros cristãos, né, para aquela primeira comunidade, né, de irmãos do primeiro século. E depois também, né, nos séculos, né, posteriores. E diz o terceiro item aqui, confirmada pelo Espírito Santo. Então, observa que é uma sequência. Ela foi testemunhada pelo Senhor, ela foi proclamada pelos que a ouviram e foi confirmada pelo Espírito Santo. No livro de Marcos, no capítulo 16, nós encontramos uma expressão muito interessante. Diz que o Espírito Santo ia com eles, confirmando a mensagem que se seguia. O Espírito Santo ia com eles. Ao sair os discípulos, Jesus, ele manda que os discípulos vá,
né, pregando a mensagem, vai de 2 em 2, pregando a mensagem. Né, depois, né, enviou 70 discípulos. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ia com eles, confirmando a mensagem com os sinais que se seguiam. Aqueles mesmos sinais que está escrito lá, né, no livro de Marcos, né, pegarão na serpente, né, se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum, porão a mão sobre os enfermos e os curarão, né? Enfim, né, todos esses sinais, né, foram confirmados pelo Espírito Santo. Né? A mensagem que primeiramente foi anunciada pelo Senhor, testemunhada pelos que ouviram, foi instrumentalizada pelo Espírito Santo. Onde os cristãos passavam, os sinais, eles apareciam. Os sinais eram manifestos através, né, da mensagem pregada, porque eles não pregavam nada deles mesmos. Eles pregavam a mensagem da salvação, né, que foi anunciada por Jesus a eles. Né, por tudo isso, essa salvação, ela é grandiosa. O nosso segundo ponto vai falar sobre uma salvação necessária. A salvação, ela não é apenas grandiosa, mas ela é também necessária. O primeiro item do segundo ponto vai falar sobre, por intermédio da humanização do Redentor. A salvação, ela ocorreu, ela veio por intermédio da humanização do Salvador, do Redentor. O apóstolo João, né, falando sobre isso, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. O Verbo se humanizou, né? Deus se tornou humano, né? O Deus divino, eternamente divino, ele se faz homem. Ele entra na condição humana para nos trazer essa salvação que era necessária, mas sem essa humanização do Salvador seria de fato impossível. No nosso segundo item, ele vai falar sobre por meio do sofrimento do Redentor. Né? A salvação, ela vem por meio da humanização do Redentor e também por meio do sofrimento, né, do Redentor. Diz aqui, para um judeu do primeiro século, era escandalosa a ideia de um Messias sofredor. Como então assegurar que Jesus era superior aos anjos se ele morrera na cruz. Por isso a Bíblia diz que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos. Mas como assim um pouco menor do que os anjos? Porque os anjos, eles foram criados por Deus, né? Eles foram criados por Deus, mas eles foram criados para não morrer nunca. Os anjos são imortais em todos os sentidos, né? Eles não morrem, né, de forma alguma. Já o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele passou pela humilhação e morte. Então, nesse sentido, ele se tornou menor, ou pouco menor do que os anjos. Não menor em poder, não menor em glória, mas menor no sentido de que os anjos não morrem, não têm a possibilidade de morrer, não têm a possibilidade de sofrer, enquanto Jesus, nesse período em que ele esteve na terra, enquanto esse período que ele esteve conosco aqui, ele passou por humilhação, o que um anjo não passa. Ele passou por sofrimento, o que um anjo não passa. E ele passou pela morte, o que um anjo não passa jamais. Então, quando a Bíblia diz que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos, é nesse sentido, né, do seu sofrimento e morte, né, na cruz do Calvário. Por intermédio da glorificação, né, do Redentor. Né, na mente do autor, né, Cristo, na mente do autor, Cristo não sofreu para ser glorificado, mas ele foi glorificado porque sofreu. Isso é óbvio, né? Cristo, ele não
foi glorificado, ele não sofreu, né, para ser glorificado, né? Antes de ser do seu sofrimento, ele já tinha a sua glória, ele já era glorificado, né? Tanto é que quando ele ressuscita, na oração sacerdotal, ele diz: Pai, dá-me aquela glória que eu tinha antes contigo. Então ele já era glorificado. Ele deixou de usufruir, né, dessa glória, né, por um momento, né, na sua humanização, para caminhar conosco, para trabalhar conosco, né? E quando ele ressuscita e ele vai assunto ao céu novamente, ele recobra então essa glória que ele já tinha com o Pai, né? Ele não possuiu essa glória, ou ele não passou a ter essa glória porque ele sofreu, né? Mas ao sofrer, né, ele foi glorificado. Então eu vou ler de novo para ficar bem claro para nós. Na mente do autor, né, Cristo não sofreu para ser glorificado, mas ele foi glorificado porque sofreu. Né? Depois do seu período de sofrimento, ele recobra a glória que ele tinha. Né? Nosso terceiro e último ponto vai falar sobre uma salvação eficaz. Né? A salvação, ela é eficaz. Ou seja, a salvação é um processo já garantido para nós, a Igreja do Senhor Jesus. Né? Nós podemos ter certeza da salvação, como nós estudamos na revista passada, né? Na obra da salvação. Nós podemos ter certeza da salvação. A salvação, ela é uma garantia. A salvação não é apenas uma possibilidade, ela é uma garantia, né, para nós. Né? Por quê? Ela é eficaz, ela foi completada na cruz do Calvário. Né? Na cruz do Calvário, Cristo não apenas começou a nossa salvação, mas ele completou a nossa salvação e garantiu a nossa eterna salvação. Então a salvação, ela é eficaz, né, de acordo com o nosso autor aqui, primeiro, porque ela nos traz a vitória sobre o diabo. Né? Ela nos traz a vitória sobre o diabo. O apóstolo João, em uma das suas epístolas, ele diz que Cristo, ele veio desfazer a obra do diabo. Ele veio desfazer a obra do diabo. Então, hoje, o homem não é mais escravo do diabo, né, por falta, né, de alguém que lhe tire da escravidão. Ele só é escravo do diabo enquanto ele quiser ser escravo do diabo. Enquanto uma pessoa quiser, né, se manter debaixo do jugo do diabo, ele vai continuar ali sendo escravo do diabo. Mas no dia que ele dizer: eu não quero ser mais escravo do diabo, porque eu já sei que Cristo morreu por mim e eu quero alcançar a salvação. Né? Cristo já derrotou o império do mal, né, trazendo a salvação, né, para nós. O segundo item aqui, né, vitória sobre a morte. Né? Cristo não trouxe apenas vitória sobre o diabo, mas trouxe-nos também vitória sobre a morte. Né? Como assim? Né? Vitória sobre a morte se o homem continua morrendo. O homem continua morrendo, mas não continua morto para sempre. Né? Não continuará morto para sempre. Todos nós, se Jesus não vier antes, nós vamos morrer. O nosso destino é a morte. O destino mais seguro, mais concreto que nós temos nessa vida é a morte. Né? Mas não a morte para sempre. Porque ao ressuscitar, ao morrer e ressuscitar, Jesus garantiu a nossa ressurreição com ele. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele diz: é certo que se sofrermos com Cristo, com ele também reinaremos. Ou com Cristo também nós reinaremos. Quando Jesus voltar, né, aqueles que tiverem morrido, né, com Cristo, eles ressuscitarão. Né, depois, os que estiverem vivos para a vinda de Jesus, né, serão transformados para, junto com aqueles mortos ressuscitados, subir ao encontro
né, de Cristo, né, para estar com Ele para sempre. A morte, ela já foi vencida, né? A morte já foi, ela já foi derrotada. Nós vamos continuar morrendo, né? Mas não morrendo, não continuaremos mortos para sempre. Porque um dia nós ressuscitaremos. Aqueles que aceitarem a Cristo como Salvador terão o privilégio de ressuscitar para viver com Cristo para sempre. O último item aqui, né? Vitória sobre a tentação, né? Vitória, né, sobre a tentação. Pela primeira vez na epístola, o autor usa a denominação sumo sacerdote em relação a Jesus. O tema sacerdócio de Cristo, né, será explorado com mais profundidade nas lições posteriores. Todavia, aqui, o seu uso é justificado no contexto da identificação de Jesus com seus irmãos, os salvos. Esse sumo sacerdote misericordioso e fiel, por ter assumido natureza humana, identificado com nos seus limites, com os homens nos seus limites. Ele sabe o que é ser tentado, né? Ele sabe o que é ser tentado. O autor aos Hebreus diz que nós não temos, né, ou nós temos um sumo sacerdote que, como nós, foi tentado em tudo. Nós temos um sumo sacerdote que, como nós, ou do nosso mesmo jeito, da nossa mesma maneira, foi tentado em tudo, mas venceu. Né? Ele venceu por nós. Né? Venceu para também nos dar o exemplo de que nós podemos vencer. Né? Que nós podemos vencer. Em Cristo nós podemos vencer. Porque Ele é o nosso sumo sacerdote, né, que vive para interceder. Né? A morte de Jesus, né, como um sacrifício eterno, efetuado uma vez por toda. O sumo sacerdote oferecia esse sacrifício uma vez por ano, né, no Santo dos Santos. Né? Jesus ofereceu o sacrifício por nós uma vez para sempre, né? Uma vez para toda a eternidade, né? Para nos livrar, né, das tentações. Ele sabe que nós sofremos, né? Deus sabe que sofremos. Um livro que eu gosto muito, do Philip Yancey, né? Exatamente com esse título: Deus sabe que sofremos. Mas a nossa tentação, todas as nossas tentações, todo o nosso sofrimento podem ser aliviadas e são aliviadas por intermédio do sacrifício eterno de Jesus, o nosso sumo sacerdote. Então, como nós vimos na nossa lição, a nossa lição fala sobre uma salvação grandiosa, e fala que essa salvação grandiosa, ela só é grande porque ela foi testemunhada pelo Senhor, foi proclamada pelos que ouviram, e ela foi confirmada pelo Espírito Santo. Essa salvação grandiosa era uma salvação necessária. Necessária porque o homem, sem a graça de Deus, estaria totalmente perdido, né, totalmente arrebentado, sem condição alguma, né, de resolver o seu problema. E a salvação, ela é eficaz porque ela nos traz vitória. Vitória sobre o diabo, vitória sobre a morte e vitória sobre a tentação. Né, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Se esse conteúdo, né, de alguma forma abençoar a sua vida, né, compartilhe com outros, para que outros também possam ser edificados por Deus por meio desse conteúdo. Nos ajude a divulgar o nosso canal, né, e ao mesmo tempo você vai estar, né, nos ajudando a divulgar essa grandiosa salvação para aqueles que não a conhecem. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.